gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as diferenças de estudar no Brasil e estudar na Inglaterra. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu estudei 1 ano e 3 meses lá na Inglaterra. Eu acabei decidindo voltar pro Brasil. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho das diferenças que eu achei entre aqui e lá. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. A primeira coisa que eu mais reparei, que tem muita diferença pro Brasil, é o respeito que os alunos têm com os professores. Aqui no Brasil, muitos alunos não respeitam os professores, e mesmo que o professor peça pra fazer silêncio, a pessoa não tá nem aí. E lá não, lá as pessoas fazem silêncio antes do professor pedir. O professor começou a falar, já é silêncio total na sala inteira, ninguém se conversa. Se alguém conversar, o professor pede pra parar e a pessoa para na hora sem reclamar. Claro que tem algumas pessoas que são rebeldes e tal, mas aí é a minoria, entendeu? E sempre acontece algo com essas pessoas. Se alguém desrespeita as regras, vai direto pra diretoria, leva uma advertência, uma suspensão. Tem um negócio lá que chama isolação também, que é uma sala que você fica isolado de outras pessoas, é como se fosse um castigo. Aí você entra nessa sala e só tem um computador e tem, tipo, paredes, assim, te separando das outras pessoas. Não é paredes, mas são uns negócios pra separar. Eu não sei explicar o que é aquilo direito, mas separa cada mesa, entendeu? E aí fica um professor lá dentro, você não pode sair pra tomar lanche, você tem que comer lá dentro, ou se você precisar comprar no refeitório, um professor vai com você até lá. Eu já fui 2 vezes pra isolação. Uma porque eu assisti uma briga e eles acharam errado eu ter assistido a briga. Se eu tava assistindo a briga, eu tava me igualando às pessoas que estavam brigando. Então, eu fui pra isolação. E eu também fui outra vez porque eu tinha um piercing aqui em cima. Aqui, eu tinha um piercing aqui. Ele era de argola. O diretor mandou eu trocar. Só que assim, o meu piercing tava infeccionado, eu não conseguia mexer porque doía muito. Então eu não conseguia trocar. E aí eu fiquei na isolação porque eu tava indo de brinco de argola. De baixo eu nem tava indo com ele pra escola, sabe? Esse daqui, eu nem usava ele pra escola. Esse aqui eu não tinha ainda. Aí eu não pude porque era de argola. Se fosse uma bolinha eu poderia, mas era uma argolinha assim, eu não podia. Enfim, aí fiquei na isolação e no dia seguinte ia ser meu aniversário. Então eu falei, não, eu não posso ficar na isolação de novo, porque se eu não tirasse, eu ia ficar na isolação de novo. Aí eu tirei, cheguei em casa, pedi pra minha amiga tirar e, nossa, doeu muito. Mas tirei e hoje já cicatrizou e eu nem tenho mais. Mas pelo menos não fui mais pra isolação. Mas enfim, essa é uma das coisas que eu acho bastante diferente, porque aqui a gente também não tem essa sala de isolação, né? E a gente também tem a detenção lá. Vocês provavelmente já viram em filme, né? Mas você fica um período depois da escola, dependendo do que você fez. Por exemplo, não pode mascar chiclete. Se eu masquei chiclete em uma aula, eu fico 30 minutos de detenção. Aí eu, a semana inteira, não fiz nenhuma lição. Aí é 1 hora de detenção, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que o ensino de lá funciona bastante. Outra coisa que eu achei bastante diferente é que lá ninguém repete de ano. Se eu tô no 9º ano, por exemplo, lá, e as minhas notas estão péssimas, eu não vou repetir de ano, porque ninguém repete lá. É tudo por idade. Se você tem aqui no Brasil, se você repetiu 2 anos, era pra você estar no 3º ano do ensino médio e você tá no 1º, porque você repetiu. Lá você vai estar no 3º. Vai ser como se você não tivesse repetido nada aqui no Brasil. Porque eles não podem, sabe, repetir alguém. É o método de ensino deles. Eles não repetem ninguém e todo mundo estuda pela mesma idade. As provas lá são feitas pra testar o seu conhecimento, não pra ver se você vai passar de ano. Então eu acho que isso ajuda bastante a aprender melhor. Porque você não tá, ai meu Deus, eu preciso estudar porque senão eu vou repetir de ano. Não, você tá estudando porque você sabe que isso vai ser uma matéria que vai te ajudar na sua vida. Porque no final do ano, quando acaba tudo, a escola inteira, quando acaba o high school, né, tem uma prova que chama de GCSE, que é tipo o Enem aqui no Brasil, mais ou menos. E aí você tem que tirar notas boas. Essa é a única prova que você precisa ir bem, de verdade. Tudo que cai nesse GCSE é o que você estudou no high school durante todos os anos, as matérias que você escolheu pra estudar também no ensino médio, né? Bom, as aulas lá têm duração de 1 hora. Todas as escolas que eu estudei aqui no Brasil, as aulas tinham duração de 50 minutos. Lá a escola é das 8 às 3. Entrava 8h40 e eu saía 3h20, se eu não me engano. E assim,
Se eu quisesse ficar na escola um tempo a mais pra ficar fazendo um esporte, qualquer coisa, eu podia. Era livre, sabe? A quadra ficava livre pra todo mundo que quisesse ir lá. Você podia ficar na escola até o horário que você quisesse. Outra coisa que eu achei muito interessante na escola de lá é que eles têm um recurso, uma aula adicional pra pessoas que estudam fora. E assim, a cidade que eu morava era de Worthing, não tinha muitos estrangeiros, era mais uma cidade interior mesmo, era perto de Brighton, que Brighton é uma cidade turística, mas Worthing não tinha muita gente estrangeira, muita gente de fora. Então a maioria é inglês mesmo. E na minha escola a gente tinha um apoio total, sabe? Todos os professores, todos os funcionários apoiavam super quem entrava lá e que era de fora. Tinha gente que nem falava inglês ainda e entrava lá na escola. Sim, a gente tinha uma aula pra aprender inglês. Quem quisesse ir, né? Por exemplo, eu não precisava ir porque eu já sabia falar inglês. Eu fui uma vez pra testar como era. E era bem legal, sabe? Ela mostrava imagens, era tipo uma aula de inglês de graça com uma pessoa nativa. Muito legal. Como a minha escola era católica, a gente sempre tinha palestras e missas em igrejas ali perto. Uma vez, eles chamaram todas as pessoas que falassem línguas diferentes da escola pra ler um texto lá na missa. E eu achei isso incrível, sabe? Foi muito legal da parte deles. Outra coisa que eu achei diferente foi o uso de celular. Porque aqui falam que não pode usar celular na escola, mas se você usa, não acontece nada. Praticamente, né? Tem escolas que acontecem, tem outras que não, mas a maioria não acontece nada. E lá você não podia mexer no celular de jeito nenhum. Eu acho que eu até gravei um vídeo uma vez contando pra vocês, mostrando a escola e falando que eu não podia mexer. Mas assim, onde mais eu não podia mexer era nas aulas. Na hora do lanche, do almoço, tudo bem. Era de boa, dependendo do lugar que eu estava. Agora, nas aulas, se eu pegasse no celular, eu já era divertida. Uma vez eu só entrei na sala da professora com o celular na mão. Eu tava com o celular na mão, eu não estava mexendo nele. Ela pegou meu celular e ficaram com ele o dia inteiro. Ela levou pra coordenação e eu só pude pegar na hora da saída. Então, assim, é bem rígido mesmo. E eu acho que não tem nem comparação, sabe? Outra coisa, não tem livros na escola. A gente não recebe livros ou apostilas, é só caderno. Cada um recebe o seu caderno. É que assim, eu não sei como funciona uma escola particular na Inglaterra, mas eu estudei numa escola pública e eu acho que vocês também estudariam numa escola pública se vocês fossem pra lá. Eles não dão livros pra gente, porque não precisa de livro. Os únicos livros que a gente usa, se precisar, é de literatura. Por exemplo, vai ter que ler tal livro, aí a gente tem que comprar. Mas o resto, eles dão tudo. A gente recebe nossos cadernos e a professora vai passando coisa nos slides e falando, né, explicando. Então, eles falam, se você quiser copiar alguma coisa, pode copiar. Ou então, quando precisa copiar, eles falam, isso aqui tem que copiar. Se vocês quiserem, eu mostro um dia pra vocês os meus cadernos lá da Inglaterra, como era, como tava organizado, essas coisas. Eu acho que é isso, basicamente. Eu vi bastante diferença entre a escola daqui e a escola de lá. Quando eu voltei pra cá, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu perdi o primeiro ano completo e metade do segundo ano do ensino médio. Agora eu tô no terceiro, né? Mas eu tive um pouquinho de dificuldade, mas eu consegui passar. Porque lá, as matérias que eu tinha não eram as mesmas que eu tinha aqui. Porque eu tinha a opção de escolher. Por exemplo, português eu não tinha lá. Filosofia, sociologia, eu não tinha essas coisas lá. As 3 matérias que eu escolhi pra fazer lá, porque você escolhe a partir de determinado ano, foram espanhol, história e mídia. Mídia não tem aqui no Brasil, espanhol não tem mais na minha escola e história, eu estudava a história de lá, não daqui. Então eu me perdi um pouco, mas várias coisas que eu aprendi lá eu já tinha aprendido aqui no Brasil. Então eu não acho o sistema de ensino deles tão mais avançado do que o nosso. Eu só tive dificuldade em aprender coisas que eu não tinha aprendido antes, porque eu aprendi muita coisa nova. Com o inglês foi super fácil pra eu aprender. No começo eu fiquei meio perdida, mas foi de boa pra mim. Você vai convivendo, vai aprendendo. Porque você só vê inglês, só ouve inglês. Então você vai se acostumando, entendeu? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e comentar, viu? Beijos!